nossa mensagem inicial, ela é lá do livro Pão Nosso, bem conhecidinho nosso, né? Então, do Espírito Emmanuel, o título é O Filho Egoísta. É um comentário que Emmanuel faz acerca do trecho que está exarado no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 29, que diz o seguinte: Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. A fala depois que a gente vai desdobrando, né? Que trata a respeito da fala daquele filho que ficou no lar. Um foi embora e o outro ficou no lar. Quando ele volta, ele dá a festa. O Wagner vai desdobrar. E ele faz esse comentário: para mim nunca me deu um cabrito. Aí quando esse chega, faz toda essa festa, né? Mas aí então Emmanuel comenta: a parábola não apresenta somente aquele filho que é pródigo. Mais aguçada atenção, e encontraremos um filho que era egoísta. O ensinamento velado do mestre, ensinamento velado, demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento e o outro na avareza. São duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o mesmo teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração da sovinice. Por isso que ele ficou tão irritado com a manifestação do pai na volta do irmão, né? Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da nossa vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre, através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo ou se o egoísta. Mas atrevemo-nos, fala dele, né? Atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso a seu favor. A gente imaginar que esses espíritos nutrem-se da mesma fonte, né? Você vê que os pensamentos de Joana de Ângeles, Emmanuel e outros tantos espíritos que nos trazem aí informações tão preciosas sobre essa nova percepção, essa nova visão do espiritismo, em especial mais psicológica, como é repetitivo isso em todas as obras deles, né? Mas talvez agora a gente olhe com os olhos de ver, que antes a gente não lia com essa observação, né? Então sejam bem-vindos todos mais uma vez, né? Hoje a gente tem uma tarefa bastante bonita e bastante importante. Nós teorizamos bastante acerca da jornada heróica nesses nossos últimos encontros e agora chega o momento de nós colocarmos tudo isso de uma maneira mais prática, de uma maneira mais palpável e aplicada à nossa vida, né? E não só esses conceitos sobre a jornada heróica, mas também os conceitos que nós trabalhamos aí ao longo do nosso estudo de sombra, ego, persona, enfim, complexos. A gente vai ver como tudo isso pode ser percebido na mensagem do Cristo, né? Então a gente vai trabalhar a jornada heróica da alma, mas a partir de uma reflexão, de uma parábola que Jesus narra
conhecida comumente como a parábola do filho pródigo, né? Pródigo, sabem o que é pródigo? Se a gente não sabe o que é pródigo, não dá nem para entender o título ali, né? Eu posso dizer um sinônimo? Pode. Isso, gastador, esbanjador, gastador, dissipador, uma pessoa que gasta mais do que possui, né? Uma pessoa que não é previdente, que não é precavida, que não tem o cuidado na forma de gastar, né? A pessoa tem outros, E aí o que a gente vai abordar aqui? Bem, a parábola é bastante profunda, nós vamos ter que ir devagar nesse processo para entendermos todos os detalhes que existem aí, se é que é possível aprender todos os detalhes, porque lembrem-se que estamos diante de uma mensagem, de uma parábola contada pelo Cristo, né? E aí nós estamos falando de um Espírito que por meio dos seus ensinamentos deixa ensinamentos para a eternidade. Então a gente vai conseguir interpretar e compreender até um certo ponto que nos cabe, né? Até que a gente consegue compreender, mas há muito mais a ser explorado em toda a mensagem de Jesus. E esse é o primeiro ponto que nós temos que ter claro. Se Jesus é um Espírito puro, se Jesus é um Espírito crístico, e se nós entendemos pelo Espiritismo que os espíritos desse nível evolutivo interagem diretamente com Deus, ou seja, compreendem Deus, compreendem a intimidade e a natureza de Deus, recebem as ordens diretamente do Criador e são responsáveis por fazê-las, cumpri-las, né? Executá-las, coordená-las, dar execução àquelas ordens divinas. Então nós temos que pensar que toda vez que um espírito crístico vem ao mundo físico, ele vem com um objetivo, que é trazer ao mundo uma melhor compreensão de Deus, um melhor entendimento da lei divina. Isso é muito importante, né? Porque se nós entendermos sobre essa perspectiva, a gente já pode afirmar que Jesus não vem para o planeta para criar uma religião ou para fundar uma religião. Não é esse o objetivo. Aliás, estudamos isso muito bem quando falamos do reino de Deus, lá no início do nosso estudo. Lembram de Hanã? Lembram de Judas, quando trabalhamos essas ideias? Então, Jesus vem trazer o conhecimento, vem revelar, né? Porque é de lá para cá, não havia no planeta ainda, então vem revelar essa lei divina. Então, se nós quisermos compreender melhor Deus, nós temos que ter um contato direto com o Evangelho. Concordam comigo? Porque se Jesus expressa e exterioriza as leis divinas por meio do Evangelho, esse legado, esse recurso que nós temos histórico, essas informações são importantes para a gente compreender a lei divina, né? Entender melhor como Deus age, como Deus funciona, como a vida funciona, como o mundo funciona. O mundo macro e o mundo micro, né? Como diz Joana de Ângeles, o micro repete-se no macro, né? Tudo que há no menor, há no maior. Tudo que há no maior, há em nós. Da mesma forma que nós somos criados simples e ignorantes e temos uma trajetória evolutiva para cumprir enquanto espírito imortal, da mesma forma, no macrocosmos isso se realiza. É assim com as populações, com os planetas, com o próprio universo. Há um ciclo de renovação, né? Então, nos ensinamentos de Jesus, nós vamos ter aí um manancial profundo para a gente estudar e entender melhor como a vida funciona, como se estruturam as leis. E interessante porque lei divina, pessoal, independe de crença. Isso é muito importante. Quando a gente estuda as leis, das leis divinas ou das leis naturais, que Kardec trabalha muito bem em uma das partes do Livro dos Espíritos, nós temos que entender que essas leis divinas são leis criadas pelo Criador, pela causa primária,
E independe de nós acreditarmos ou não. Independe. Apenas o tempo, conforme a gente vai amadurecendo no tempo, conforme a gente vai melhorando intelectualmente, no sentimento, vivenciando aquilo que a gente estuda, entendendo melhor o universo e a própria ciência material, desvendando e compreendendo melhor o universo, mais a gente compreende a lei divina, que sempre esteve ali, mesmo antes da gente descobri-la, concordam comigo? A lei da gravidade, muito antes da gente descobrir a lei da gravidade, ela já existia. Aliás, sempre existiu. Porque parte do Criador. Então o ser humano só vai descobrindo. Então, se hoje nós temos crenças pessoais que dizem não acreditam em reencarnação, não é por isso que a reencarnação vai deixar de existir ou não vai existir. Porque em sendo uma lei divina, o tempo só vai validar a lei. Nós vamos chegar ao descobrimento disso. Perfeito? Então, mesmo quem não acredita em reencarnação, vai reencarnar. Porque independe da vontade pessoal da crença. Né? Então, Joana de Ângeles, ela vai compreendendo a importância de estudar Jesus e dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, porque exprimem, revelam as leis divinas. Ela vai trabalhar um livro inteirinho da série psicológica dedicada a uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. Então, Joana de Ângeles vai trabalhar essa parábola nessa perspectiva psicológica, nessa perspectiva do crescimento da alma, da evolução do espírito e os fatores que atrapalham isso e como o autodescobrimento potencializa esse processo de crescimento, num livro chamado Em Busca da Verdade. E o livro todo é elaborado, aprofundado em cima da parábola do filho pródigo. Por isso ela merece, então, um tempo do nosso estudo e da nossa dedicação a essa parábola. E já no início do livro, Em Busca da Verdade, na introdução, no prefácio, Joana de Ângeles tem uma afirmação muito importante. E ela diz assim: utilizamo-nos mais de uma vez, não é a primeira vez que ela está fazendo isso, da excelência terapêutica de algumas das excepcionais parábolas de Jesus. Veja que ela já percebe ali como é importante se dedicar a esse estudo, né? Em cujo bojo se encontram as lições psicoterapêuticas valiosas para a conquista do self, do si mesmo. Veja, a mensagem de Jesus é para o espírito imortal descobrir a si mesmo. Os ensinamentos do Cristo são voltados para isso, né? Para a integração do eixo ego-self, né? E nós vimos já semana passada como o rompimento do eixo ego-self dificulta o nosso autodescobrimento, né? A gente fica com o ego neurotizado, polarizado, cindido, dividido, e eu tenho uma lente de ver as coisas que não é a totalidade do que eu sou, justamente porque eu estou rompido com a ligação desse self. Quando o ego se relaciona ao self, essas lentes vão ressignificando. A gente viu isso, né? Então a ideia é que a gente possa aprender com o Cristo como descobrir-se. De grande atualidade, e vão ser para sempre, porque é atemporal o ensino do Mestre Jesus, produzem um efeito saudável em todo aquele que as lê com seriedade, e a gente já vai entender por que ela fala isso, seriedade. Tem que ter muita seriedade para estudar Jesus. Não dá para interpretar Jesus de qualquer jeito, achando que é assim, achando que é daquele jeito. Tem que se fazer um estudo sério, contextualizado, a gente vai ver. E interesse, né? Vontade de querer saber e descobrir. Procurando entendê-las, e aí ela dá um ponto principal para nós. No seu significado legítimo. O que Jesus queria realmente dizer com aquilo que disse.
e não que nós interpretamos de acordo com os nossos preconceitos, a nossa sombra e os nossos interesses. O que é muito diferente. Concordam comigo? Porque eu posso usar a mensagem de Jesus para justificar a matança religiosa, uma guerra religiosa. Posso. Mas será que Jesus quis dizer isso? Então é importante a gente resgatar esse sentido legítimo, que aliás o Espiritismo faz brilhantemente. Porque o Espiritismo retoma o ensino do Mestre, agora de uma maneira que não dá mais para interpretar de qualquer jeito, a seu bel prazer, como está lá no Livro dos Espíritos. Arrancando da letra, que se a gente ficar só na letra, só no texto, no literal, mata, não dá para entender muitas das mensagens de Jesus, mas se a gente fizer um estudo sério, interessado, compreendendo o significado legítimo, a gente extrai da letra o espírito que vivifica, o conteúdo que está por trás, que realmente é eterno e que expressa a lei divina, imutável, eterna. Perfeito? E vai mais, continua ela. Então, veja, ela só está dizendo por que ela vai estudar Jesus. Né? Por que ela escreve um livro de uma parábola, uma. Ao mesmo tempo, diz ela, apoiando-nos nos incomparáveis ensinamentos propiciados pelos mentores da humanidade, Allan Kardec. Então ela vai se apoiar para compreender Jesus no seu sentido legítimo, de uma maneira séria, na doutrina espírita, que deram surgimento ao Espiritismo. Buscamos fazer uma ponte de perfeita identificação com a psicologia analítica. Isso é muito interessante, né? Ela vai fazer um link, costurar, uma ponte. Nós vimos isso no nosso primeiro encontro. Qual o objetivo da série psicológica? A gente falou disso, né? Uma ponte de perfeita identificação com a psicologia analítica, apresentada pelo admirável neurologista e psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Então, ela não diz que vai fazer um estudo de psicologia. O estudo é de espiritismo para compreender Jesus. Então a gente se utiliza dos conhecimentos da psicologia para melhor compreender o espiritismo, para melhor compreender Allan Kardec. Perfeito? Da mesma maneira que a gente pode usar do conhecimento do direito para melhor compreender aspectos do espiritismo. Da mesma maneira que a gente pode estudar a pedagogia e o aspecto da ciência pedagógica para melhor compreender o espiritismo. Mas já está tudo ali, já está tudo no espiritismo. Isso que é o mais interessante e o mais bonito, gente. Antes de Freud ter o seu texto fundamental de 1900, a interpretação dos sonhos, em 1857 Allan Kardec já trabalhava esses aspectos. Só que, claro, com a evolução científica, a gente consegue agora fundamentar cientificamente os textos espíritas. E Kardec já dizia que seria assim. Kardec dizia que se em algum momento o espiritismo contradizer a ciência, deve-se então largar o espiritismo e seguir a ciência. Isso são palavras de Kardec. Mas Kardec sabia muito bem que isso não aconteceria, orientado pela própria espiritualidade. Porque os espíritos que trazem esse conhecimento trazem leis divinas, imutáveis. Então a ciência só vai confirmando aquilo que foi exarado no livro, exposto no livro, né? Então isso é importante. Então a gente se utiliza disso para melhor compreender o espiritismo. É isso que ela vai fazer, essa ponte, né? E essa parábola, ela é muito interessante, e não é à toa que Joana de Ângeles escolhe ela, porque ela fala de comportamentos psicológicos que nós temos.
que são comportamentos psicológicos neurotizados, cindidos, divididos, polarizados. Comportamentos que polarizam no ego, se desconectam do self e precisam de uma explosão de dinamite para esse ego voltar a se conectar com o self. É mais ou menos isso que a parábola vai tratar. Um espírito encarnado que se acha autossuficiente, que está na ilusão do mundo, fascinado pelo mundo, polarizado com um aspecto muito pequeno da consciência, que é o ego, esquecido da realidade maior, do self. E não só no filho que sai de casa, mas também no filho que fica, como Emmanuel já deu aí uma degustação, que Joana de Ângeles vai trabalhar muito bem também. Então fala de comportamentos cindidos, neurotizados, mas fala também de reconexão, de volta, de retorno, de estabelecer novamente o eixo ego-self, de estabelecer novamente a ponte. Então fala de integração, de conteúdos inconscientes que vão vir à consciência e vão ser integrados. Fala de ver aspectos da sombra conscientemente, ver no sentido de tomar consciência, né? E também vai trabalhar a maneira como, de forma geral, a gente evolui, porque a gente evolui como filho pródigo, como filho que fica, porque a evolução humana passa pelo contato com a sombra, suportar a sombra, dar conta dessas deficiências que nós temos e ir caminhando no sentido de ressignificar isso, integrar isso. Ou seja, fala da jornada heróica da alma, basicamente. Então a gente vai entender um pouco isso. E aí eu retomo aqueles autores que a gente falou que na jornada heróica podemos dividir em 3 partes, e que alguns autores chamam de desconexão, a primeira parte, daí de insuficiência, percebo que eu não sou tudo isso, não dou conta sozinho, e aí naturalmente reconexão com Deus, né? E é isso que acontece. Então vamos calibrar todo mundo lendo a parábola, para a gente entender do que se fala, o que a parábola diz, para a gente poder depois estabelecer mais detalhamentos, tudo bem? Conhecem essa parábola? Já ouviram falar? Já leram? Então a gente vai tentar colocar uma nova lente aí para vocês verem com outros olhos. Talvez uma lente de aumento, como Joana de Ângeles faz, né? Então a parábola é o seguinte: Jesus diz assim: um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele, o pai, repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens. Ó o pródigo aí, vivendo dissolutamente. Sobreveio àquele país longínquo ao qual o filho fora uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então veja, Jesus narrando isso. A gente já vai ver por que Jesus falou isso, quem estava ouvindo, já vamos entender esses aspectos. Foi então encostar-se a um dos cidadãos daquele país. E este o mandou para os seus campos guardar porcos. Dependendo da tradução, você vai encontrar aqui: foi buscar trabalho, foi procurar ajuda, né? Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Veja, nem a comida dos porcos ele tinha, né? Caindo, porém, em si, ao cair em si, disse: quantos operários de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei,
irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. Levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele. E correndo o abraçou e beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Você acha que acabou? Tem mais ainda. O melhor está por vir. Gente, não tem uma palavrinha fora do lugar, tá? Se é correndo, não é andando. A gente vai ver por quê. E começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho, lembra que um ficou, estava no campo. Quando voltou e foi chegando a casa, ouviu a música e a dança. A festa já estava 1000 por hora. E chamando um dos criados, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu: Chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai. E aí voltamos à mensagem inicial. Emmanuel pega esse trechinho aí, né? Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Então isso foi registrado por Lucas, capítulo 15, versículos do 11 até o 32, né? Uma história longa, uma parábola longa, né? E essa é a história, acaba aí. E para a gente não ficar na letra que mata e extrair aí o espírito que vivifica, como diz Joana, então a gente vai precisar entender muitas coisas. Então a gente vai começar do começo, né? Vamos, como dizem os americanos, em homenagem a Estela, nossa amiga lá de Orlando, que nos acompanha aí no YouTube, né? First things first, né? As coisas primeiro, as coisas importantes, iniciais. E para a gente começar, nós vamos ter que entender uma ciência que se chama hermenêutica. É um ramo da filosofia que estuda a teoria da interpretação ou da compreensão da produção humana. Como é que eu posso entender aquilo que o homem produz, que o ser humano produz, né? Significa que alguma coisa é tornada compreensível ou levada à compreensão. Perfeito? No primeiro momento em que surgiu uma lei escrita, surgiu a figura de alguém para interpretar essa lei para o povo, traduzir a lei, torná-la acessível, né? Então a hermenêutica é uma ciência bastante antiga, no sentido de levar a entender, levar à interpretação, né? E se eu levo a entender, se eu levo a esclarecer, na verdade eu revelo aquilo que estava oculto, porque eu não conseguia entender, agora eu consigo, né? Se eu revelo o que estava oculto, deixa de ser misterioso, deixa de ser sobrenatural aquilo, né? Perde o aspecto sobrenatural, que aliás
o aspecto sobrenatural é justamente a falta de sentido interpretativo. Eu não entendo, eu não sei, então é misterioso, miraculoso, sobrenatural. A gente vai ver que a hermenêutica ela é muito evidente na área religiosa e surge com inúmeros personagens, dentre eles aqueles especializados em interpretar a lei divina, né, ou os textos sagrados. Mas a gente já vai chegar lá. Então, os grandes intérpretes aí, né, os grandes mestres da hermenêutica, são aqueles que são capazes de desvendar esses sentidos que são inacessíveis ou que estão ocultos ali na mensagem. E esse termo hermenêutica vem do grego de deus Hermes, né, que o deus grego Hermes é um deus que está ligado ao discurso, à fala, à interpretação das mensagens, à transmissão das mensagens. Hermes é o deus mensageiro dos deuses. Então é ele que revela a vontade dos deuses, né? Por isso esse termo porta-voz, por isso o termo hermenêutica. Hermes traduzia tudo aquilo que a mente humana era incapaz de compreender. Está ligado a esse aspecto. Estabelecia conexões, pontes entre os deuses e os seres humanos, né? Por isso essa imagem de ponte é muito interessante, muito bonito, né? E desde sempre a gente tentou compreender o mundo, concordam comigo? Desde que o homem é homem, aliás, o que diferencia a espécie humana de todos os outros animais? Capacidade reflexiva, cognitiva, de associação de ideias, de interpretações, de alteração do ambiente, de intervenção e mudança no meio, de utilizar os recursos da natureza, modificando-os para seu proveito, né? Isso os animais não fazem de uma forma consciente como o ser humano faz. Então, desde que o homem é homem, a gente procurou compreender, interpretar o mundo. Você imagina aquele relâmpago, como era visto aquilo e o medo e o pavor que aquilo causava, até a gente conseguir entender o que era aquilo. Você imagine os nossos ancestrais visualizando um eclipse do Sol ao meio-dia, por exemplo. Que assustador que deve ter sido, né? Enfim, questões misteriosas do divino, do sobrenatural, justamente porque falta o aspecto interpretativo daquilo. A evolução científica nos dá muito isso, né? Ela explica coisas que eram tidas como sobrenaturais, mas que não são, que estão dentro das leis físicas, das leis naturais. Então, inicialmente, como a hermenêutica surge? Ela surge mais ligada aos textos religiosos, como você apontou muito bem aí, né? Aos textos sagrados. Então, os textos escritos religiosos, justamente porque há todo um aspecto aí misterioso, sobrenatural envolvido, né? E era necessário interpretar esses aspectos. Não estamos dizendo que essa interpretação é adequada ou não é adequada, estamos apenas observando que na história ela surge muito ligada à hermenêutica aos textos religiosos, mas, na verdade, ela está ligada a toda a produção do conhecimento humano. Então, ela não se limita apenas aos textos religiosos. Então, a gente tem tudo que o homem produz nas diversas áreas do conhecimento, a hermenêutica vai buscar compreender. Então, a gente tem aí os textos religiosos, mas também os textos jurídicos. O que aquela lei significava naquele contexto, naquela época, para aquela cultura? As obras culturais humanas realizadas, aí, a literatura, os discursos políticos. O que Getúlio Vargas quis dizer no bilhete antes de se suicidar? A hermenêutica vai buscar esses aspectos, vai correlacionar com vários outros aspectos históricos, né? A arquitetura, as artes, enfim, toda a produção do conhecimento humano, né? Se a gente for pensar aqui, as pinturas rupestres, as obras de arte, as pinturas renascentistas, o que Leonardo da Vinci queria expressar quando pintou a Mona Lisa? Não sei, pergunta para ele, né?
Quando a gente desencarnar, se pudermos nos encontrar com o espírito, a gente pode até perguntar. Mas a hermenêutica vai se ocupar disso, né? Qual o sentido do afresco de Michelangelo na Capela Sistina? Quando você olha aquela pintura, o que será que o autor quis ter ali, quis expressar ali? Então, hermenêutica é esse olhar mais aprofundado sobre aquilo que analisamos, tudo bem? Por que a gente está falando disso? Porque Joana de Ângeles falou que a gente tem que ter um estudo sério, de seriedade em cima da mensagem do Evangelho. E um estudo sério vai passar por conhecimento da ciência da interpretação. O que Jesus quis dizer? Passa pela hermenêutica. Então eu também penso que assim, isso não tira em nada o mérito disso que está relatado, até porque os maiores estudiosos do Evangelho de Lucas dizem que ali há situações particulares que nenhum outro conseguiu relatar, né? Justamente por esse trabalho investigativo. Imagina o quanto ele se deslocou, conversou, andou. E nós também temos que lembrar o aspecto espiritual envolvido no Evangelho. Porque imaginemos que não é à toa que Lucas vai para determinados locais, conversa com determinadas pessoas e retoma determinados aspectos da vida de Jesus. Por exemplo, uma mensagem como essa que se consegue resgatar, que depois vai ser trabalhada brilhantemente. Então, tudo isso há um objetivo também do próprio Cristo em o que vai ser preservado, o que não vai se perder, em toda essa confusão que vão fazer com o que eu ensinei, né, com o que Jesus trouxe, o que vai sobrar disso, o que eu vou preservar. Então, imaginemos também o auxílio da espiritualidade. Mas Lucas realmente era um jornalista, né? E a hermenêutica ela vai partir de algumas questões fundamentais, de algumas perguntas fundamentais. E as perguntas são o que, quem, por quê, quando, onde e como. Se você quer fazer um estudo sério sobre uma obra, você tem que partir para essas perguntas, né? Ou seja, como disse a Adri, é necessário entender o contexto. Eu tenho que entender o contexto. As produções humanas são frutos de um contexto histórico, um contexto no qual o autor está inserido. E isso vai influenciar aquele autor. Não é assim quando a gente estuda os pensadores iluministas? O que aquelas ideias traduzem e exprimem? Um contexto histórico, característico de uma época. Dá para utilizar essa ideia no contexto nosso? Dá para eu ler os pensadores iluministas com a cabeça do homem do século XXI? Não dá. Eu tenho que entrar no contexto do autor. Eu tenho que entender como, o que, quem, por quê, quando, onde. Tem que entender essas perguntas. Bem, mas por que a gente está falando isso? Porque as parábolas de Jesus, qual é o maior erro que a gente tem ao lê-las? Qual é? É a tendência a querer que a parábola caiba dentro dos nossos costumes. A gente lê a parábola e diz assim, não tem sentido nenhum. Claro, porque ela não foi escrita para o século XXI, nesse aspecto cultural. Ela está escrita para todos os séculos, para a eternidade. Mas a interpretação não pode ser da cabeça do homem do século XXI. Então a gente tem uma tendência a interpretar a parábola segundo os padrões culturais da nossa contemporaneidade. E isso é um grande equívoco para quem estuda o Evangelho. Se você pegar o Livro dos Espíritos, na questão 627, lá tem um comentário que vai dizer assim, que Jesus falava segundo a época e os lugares. Olha só, segundo a época e os lugares. O que ele ensinava num lugar, de um jeito, estava contextualizado para aquela população, para aqueles hábitos de vida, para aquele costume. Aliás, muito rupestres, muito campestres, muito artesãos, diferente do que ele ia ensinar para outro ambiente, de fariseus, por exemplo.
Então aqui a mensagem é designada com situações e concretizações que eu entendo. É o sal, é o fermento que leveda a massa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a gente quiser ter um mínimo de sucesso na interpretação do Evangelho, se a gente quiser entender Jesus no sentido verdadeiro do que ele estava ensinando, a gente tem que guardar para nós a nossa cultura. É isso que eu quis dizer quando não cabe na cabeça do homem do século XXI. Você tem que guardar para ti essa cultura, a sua forma, a minha forma, a nossa forma de avaliar as coisas, de julgar as coisas, de entender o mundo, porque o contexto da época é diferente. Então a gente vai ter que estudar isso, porque a gente faz julgamentos condicionados à nossa forma de ver, concordam? E não dá, porque daí eu não consigo extrair a essência. Eu vou estar influenciado por esse aspecto. Então eu vou ter que entender como viviam as pessoas daquela época. Viviam aonde? Eram aldeias, como que era aquilo? Como que eram os seus hábitos, seus costumes? Como que era a sua política? Como que era o relacionamento familiar? Porque aí eu vou começar a entender o que significa um filho mais novo pedir herança, um filho mais velho não intervir. A gente vai começar a entender. E aí a mensagem do Cristo toma outra dimensão, mais bela e mais sublime. Porque Jesus vai na veia, cirurgicamente no ponto daquela população, do que eles precisavam entender. Lembra daquele exemplo que nós demos do bom samaritano? Que Jesus usa particularmente o maior inimigo de quem ouvia a história como o herói da história. Jesus era perfeito para fazer essas coisas. Era um mestre para fazer isso. Quem mais você odeia na historinha que eu vou contar vai ser o cara heróico. É ele que vai salvar, vai ser o mais caridoso, que é a pergunta que você me fez. Então isso é importante, senão a gente perde isso. Então se a gente fala das parábolas de Jesus, a gente tem que ter isso, um estudo histórico, um estudo cultural. Joana de Ângeles falou, tem que ser um estudo sério e interessado. Mas dá trabalho. Dá trabalho. Tem que ter esforço, tem que se dedicar, mas tem que sair desse estado mórbido de sonolência que a gente vive. Tem que crescer intelectualmente também. Então, um estudo histórico, um estudo cultural, social, político, religioso e tudo mais da época. Que, aliás, é o meu sonho. Meu próximo objetivo é ter um grupo de estudos sobre a vida de Jesus. Não sei quando vai sair isso, porque dá muito trabalho mesmo estudar tudo isso. Dá muito trabalho. Tem uns 8 anos que eu estou estudando, me preparando, me organizando. E esse é o grande desafio do Evangelho. O desafio do Evangelho é ler Jesus historicamente, culturalmente, socialmente. Se a gente fala das parábolas, a gente tem que entender como era a Palestina do primeiro século. Vocês entendem? É isso que a hermenêutica vai dizer. É um estudo profundo, transita por várias áreas do conhecimento, não é só da história. E aí cabe uma pergunta: como que um morador daquela época, daquela região, daquela cultura da Palestina do século I, entendia a mensagem de Jesus? Essa é a pergunta-chave. É isso que a gente tem que fazer. Esse é o desafio. E a hermenêutica nos auxilia nisso. Então, a gente começa a estudar, olha só, outros livros, literatura especializada. E quando você começa a estudar isso, você fala assim: meu Deus, quanto tempo perdido, porque já se sabe muito sobre isso. Tem muito estudo, tem pessoas sérias que estudam isso. Da mesma maneira que eu posso usar o conhecimento que a psicologia me dá
para melhor entender a doutrina espírita, eu posso utilizar todo o conhecimento que a história me dá, que os historiadores desse aspecto cultural da Palestina do século I nos trazem para entender melhor os ensinamentos de Jesus. É isso que é a proposta da benfeitora. Ou seja, gente, vamos lá? Vamos lá? E tem muita coisa sobre isso, muita. Né? Então aqui a gente trouxe alguns exemplos de livros que eu já li, tem muitos outros, mas muitos que eu ainda estou fazendo essa busca, essa pesquisa. A vida diária nos tempos de Jesus. Esse livro é ótimo para quem quer começar, começa por ele. Né? A Palestina no tempo de Jesus. Jesus pela ótica do Oriente Médio, como um oriental vê, não como um ocidental vê. É muito diferente. Contexto e ambiente do Novo Testamento, o Jesus histórico, a vida de um camponês judeu do Mediterrâneo, arqueologia, história e sociedade na Galileia e Jesus, o contador de histórias do Oriente Médio. São alguns exemplos, mas tem muito. Quer aprender isso muito bem? Leia Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues dá uma aula de hermenêutica, uma aula, né? Especialmente no livro Vivendo com Jesus, que é um livro mais recente dela, né? Vivendo com Jesus. Não que ela não dê nos outros, mas esse Vivendo com Jesus é espetacular. E tem um capítulo ainda ali, que é o capítulo 4 desse livro, Vivendo com Jesus, chamado Sublime Encantamento. Nesse capítulo, Amélia Rodrigues traça um perfil cultural de todas as atividades dos pescadores da época do Cristo. Você quer entender o que é aquele camponês que Jesus falou assim: larga a rede, vamos pescar homens, vamos ser pescador de homens? Você vai entender como ele compreendeu isso. Né? Então, Amélia Rodrigues faz isso muito bem. Bom, então tudo isso aqui vai nos dar instrumentos, vocês entendem? Instrumentos. Se eu preciso pregar um prego na parede, eu posso usar inúmeros instrumentos. Só que tem instrumentos que são muito eficazes, que o trabalho é feito rapidamente, com eficiência em pouco tempo. Ou eu posso usar instrumentos que vão demorar muito e ainda vai ficar uma coisa. E é isso que Joana nos oferece, ou nos convida. Estuda para a gente ter os instrumentos interpretativos para extrair a essência que vivifica. O que tem ali que é importante para esse autoconhecimento. Né? E aí a gente consegue fazer um trabalho com mais exatidão. Então, eu tenho ferramentas mais apropriadas para a leitura e interpretação mais próxima da realidade expressa pelo autor. Senão eu fico aqui, ó. Eu fico aqui. Né? Eu não consigo interpretar, não consigo, falta recurso. Né? Então, quanto mais ferramentas adequadas a gente tiver para fazer o trabalho, que é ler o Evangelho, mais eficiência a gente vai ter nisso. Significa o que ter mais eficiência? Interpretar o Evangelho com maior nível de exatidão. Isso é importante. E aí eu retomo aqui, ó, falei para vocês a questão 627, trouxe aqui. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Já está lá na doutrina, tá vendo? Já está. Então, para que eu estudo todos esses livros? Para melhor entender o que já está ali. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. E aí a gente entra no seu comentário. Porque a interpretação e o ensinamento era restrito. Quando Jesus vem, Jesus já vem ensinar. O Pai é de todos. A lei é para todos. Todos têm acesso. Mas o ser humano faz o quê? Fruto do interesse, da vaidade, da sombra. Cria uma religião. Quando eu crio uma religião, então eu tenho agora alguém entre
eu e Deus. Eu tenho um intermediário. E esse intermediário estabelece leis, com que critérios, e aí ao invés de eu pegar o telefone e falar direto com Deus, que Jesus disse que é possível, agora eu tenho que usar o intermediário. E às vezes o intermediário cobra algumas coisinhas. Um cabritinho, compra aqui com meu tio que vende cabrito. Isso aí que Jesus expulsa todo mundo lá e faz uma bronca, né? Então o Espiritismo está dizendo, os Espíritos estão dizendo, que não é mais possível que as pessoas interpretem Jesus a seu bel prazer. Que as coisas têm que ser retomadas no sentido original e que vai ser aberto para todo mundo. Então, crer ou não crer em reencarnação, crer ou não crer em imortalidade, crer ou não crer em vidas sucessivas é o que menos importa, vocês entendem? Muito necessário é que aquelas leis, não falei para vocês que o Cristo vem para explicar, para trazer as leis divinas, porque conversa diretamente com o Criador? Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. Bom, a gente está... Calma, né? Vamos com calma. Vamos tentar primeiro compreender, depois em compreendendo, quem sabe a gente busca essa vivência maior, né? A nossa missão, dizem os Espíritos, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. Sai por todas as esquinas, chama todo mundo. Chegou a hora, são chegados os tempos. Confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. Nem vamos comentar disso, porque daí daria uma palestra, um estudo de 2 horas só sobre a sombra que nós escondemos no meio religioso. Vamos deixar isso mais para frente. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o seu sentido, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Porque uma lei toda de amor e de caridade não é exclusiva, não é preconceituosa, não é restritiva. E as pessoas usam o Cristo para justificar o seu preconceito, a sua exclusão. Então a gente vai ter que rever conceitos, concordam comigo? E Joana alerta para isso, né? Durante muito tempo, ela vai dizer, o Evangelho de Jesus recebeu interpretações doentias e perturbadoras. Vai saber se não éramos nós que estávamos lá, traduzindo, interpretando. Isso aqui vamos fazer assim que fica melhor, vai ficar melhor. Interpretações doentias e perturbadoras, conforme o equilíbrio emocional e espiritual dos seus tradutores. Veja, reflete a sombra de cada um. Teólogos e pastores, mais interessados em projetar a sombra em que se debatiam do que as extraordinárias orientações de luz de que a mensagem realmente se revestia. Gente, isso aqui é muito sério. Ela já adverte ali, nem começamos a ler o livro, a gente está no prefácio. Ela está dizendo aqui, veio, relembrando, mostrando a importância de estudar o Evangelho e dizendo que se a gente quer estudar seriamente, não é assim, desse jeito, fácil, despreocupado, de ler e está tudo bem. Não. Então essa parábola, ela está a serviço de um ensinamento. Jesus não dá
nenhuma mensagem que não tem relevância, que não tem sentido. Não dá ponto sem nó, como a gente diz. Tudo o que Jesus diz está a serviço de algo maior. A gente só tem que entender qual o ensinamento. O que Jesus quer dizer? Ou melhor, quais, porque às vezes em uma mensagem, vários ensinamentos, né? Então, o estudo do Cristo permite isso, essas inúmeras possibilidades, perfeito? Primeira pergunta, então. Por que Jesus conta essa parábola? A hermenêutica diz lá, né? O que, como, quem, porquê, quando, onde. Bom, então, para quem Jesus fala? Já vimos ali o porquê Jesus fala essa parábola, né? Bom, se consideravam-no impuro, veja que ele já vai dar uma lição ali em relação a esse aspecto, né? Porque sem dúvida nenhuma ele captou todo o pensamento ali dos fariseus e já traçou perispiritualmente ali o que estava no ser, né? E para quem Jesus falava? Então a gente tem que pensar como que era essa região. Que região? A Palestina aí, de forma geral, do século I, né? Mas temos que pensar essa região em todos os aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais, familiares, religiosos, como a hermenêutica vai nos ensinar. E aí todas essas informações, toda essa literatura vai ajudar. E essa literatura afirma que Jesus falava para uma pequena comunidade de camponeses. Então a gente tem que entender um pouquinho isso aí, ó. Tem algumas imagens históricas dessas pequenas aldeias que, claro, a gente não consegue reconstruir visualmente porque está em ruínas, mas alguns historiadores fazem breves reconstruções virtuais do que seriam essas pequenas aldeias de camponeses, com uma vida muito simples, com uma vida ligada diretamente à terra, à água, aos animais, né? E principalmente localizada às margens de um lago, que tão grande era esse lago, que era conhecido até como um mar, né? Eu olhava para o outro lado e não vi o final, então é um mar, né? Que era conhecido como o Mar da Galileia, um local histórico importante, porque Jesus faz muitas coisas aí por essas inúmeras aldeias, vilas de camponeses ao redor do Mar da Galileia, né? Mas Jesus fala então eminentemente para camponês. E aí a gente tem que entender um pouquinho o que é um camponês. Tá vendo? Mesmo a ideia que a gente tem hoje de camponês está ligado já à nossa maneira de pensar. Então, o camponês, na época de Jesus, ele vivia as suas atividades ligadas intimamente e diretamente ao campo, à terra, à pesca, às ovelhas, ao trato do relacionamento com a natureza. É isso. Por isso Jesus usa de símbolos que esses camponeses compreendiam. O sal da terra, o fermento que levê da massa, né? O pastor de ovelhas. Quer mensagem mais simbólica e bonita para entender? Para o camponês, dizer que o Pai, que Deus é como um pastor de ovelhas. O camponês entende o que é ser um pastor. O pastor dá vida para recuperar a ovelha que se perdeu. Então, na hora ele faz a analogia, ele concretiza aquilo, né? Que não sossega enquanto não encontra todas as ovelhas que estão sob a sua guarda. Esse é o pastor de ovelhas, né? Um semeador que saiu a semear. Quer imagem mais concreta do que isso para um camponês que planta todo dia, que mexe no arado, que mexe na terra? A relação das sementes com os diferentes tipos de solo que o camponês conhece, mas que Jesus vai fazer uma relação com o interior de cada um, né? Então aí a gente começa a entender a beleza e o brilhantismo da mensagem de Jesus, quando a gente entende esse sentido maior, né? Sou o pão da vida. Para um camponês, o pão é o alimento diário, fundamental, basilar para a vida, né? A fé do tamanho de um grão de mostarda fica fácil para ele entender, porque está habituado, dentre tantos outros exemplos. E eu fiquei pensando assim,
que melhor retrataria essa vida para a gente entender? E aqui tem algumas imagens do camponês, mas tem imagens de um camponês já mais medieval aí, de 1000 anos após Jesus. E essa ideia de camponês traduz muito bem isso, né? Talvez para mim essa imagem aqui, ó, mostra muito bem o que é essa vida no campo, essa vida de cuidado, de relacionamento com a terra. Tudo bem que as vestimentas não são as mesmas, mas a ideia é essa, né? Então Jesus está falando para camponeses, e camponeses que vivem em pequenas aldeias, aldeias pequenininhas. Então a primeira ideia é essa. Primeira ideia, Jesus está diante de camponeses. Lembra quando ele chama Pedro e o irmão de Pedro para ser pescadores? Nós trabalhamos lá no reino, que Jesus convida-os para edificar o reino, e o irmão de Pedro ainda diz assim, né? Nossa, mas reino aqui nessa cidadezinha não tem nada, pequenininha, que reino vai fazer aqui? E Pedro, vendo a gafe do irmão, nem conhece o cara, ele convida para construir o reino, olha o que está falando, está desestimulando ele. Ele tenta corrigir, consertar, né? Não, mas que é isso? O reino pode se estabelecer aí ao redor de toda a margem do rio, que é tão grande, né? Depois Jesus vai ensinar para eles que não é desse reino que ele está falando, né? Então, Jesus está diante de camponeses que vivem em pequenas aldeias. Por exemplo, a aldeia que Jesus viveu, Nazaré. Os pesquisadores aí afirmam que Nazaré, os mais otimistas, tá? Diziam que Nazaré tinha aproximadamente 100 casas. 2 vizinhos que eu nasci já é megalópole perto de Nazaré, né? 100 casas. As casas da época eram um pouco de 2 ou mais. E quem já viveu numa cidade pequena sabe o que é viver numa cidade pequena, né? Imagine viver numa cidade com 100 casas. São hábitos, são costumes, são características particulares daquela região, né? Então imagine você matar um novilho. Gente, é muita comida, não tem geladeira. Não tem geladeira. Você mata só o que você come. Se você vai matar um novilho, qual é a mensagem que esse pai já dá? Pode chamar a aldeia toda, vai ter festa. Porque matar um novilho, como a Agri disse, é para todo mundo. Vai ser o evento, vai vir todo mundo comer. Então a gente precisa ir entendendo esses aspectos. Segundo, estamos falando de uma sociedade oriental. E essa sociedade oriental não tem a mesma cultura que a nossa. Viaja para o Japão, você vai se sentir um ET, em todos os aspectos. Primeiro, educacional, porque a educação é algo que paira no ar. Até porque se não tiver educação para o tanto de gente que tem, vira o caos, né? Mas não é só isso, tudo é diferente. A maneira como você se relaciona, como você se dirige a alguém mais velho, mais idoso, a maneira como você agradece, tudo é diferente. E a gente não está habituado àquilo, porque é um contexto cultural próprio. Então, a gente está falando de uma sociedade oriental, o Oriente Próximo, né? Em torno ali do deserto da Síria, norte da Palestina. É uma cultura completamente diferente da nossa. Tem uma tradição própria, um contexto cultural próprio, um modo de pensar característico que é daquele local. E a gente vai ter que entender isso, né? Terceiro aspecto, a gente está falando de uma sociedade judaica que é patriarcal. Isso significa dizer que a referência ou a figura central da família é o pai. É o pai que determina e dá a última palavra e define as coisas. Nem entramos na parábola, a gente está ainda na hermenêutica, no contexto, né? Então o pai desempenha aqui nessa sociedade um papel central para essa família e um papel de respeito, de provedor.
não só de provedor, de conciliador, de resolvedor de problemas, né? De mediador de problemas, de resolutor de problemas. O pai faz isso, né? E esse pai, nessa sociedade, os autores aí vão dizer que ele praticamente representa a figura de Deus na Terra, em relação ao respeito que essa família vai ter para esse pai, né? Isso num núcleo menor ali, numa escala menor, né? Há o Deus Pai, Criador, e há o Deus Pai da família, na figura representativa, tamanho respeito que a sociedade tem para esse pai, né? Vocês lembram de... Acho que é como que é o nome lá de Paulo e Estevão? Jochedebe, acho que é o pai deles. Não me lembro direito, mas o pai do livro Paulo e Estevão tem Jochedebe, acho que é o pai de Abigail e Jesiel. Não tenho certeza, mas o pai de Abigail e de Jesiel, vocês lembram tem um relato no Paulo e Estevão que esse pai de Abigail e Jesiel, ele vai para o mercado, e aí, claro, ele está numa região que é domínio romano, né? Então é uma província do Império Romano, e ele então vai ao mercado, e aí ele se dirige aos romanos, ele cumprimenta os soldados romanos que estão no caminho, e ele leva uma surra do soldado romano, porque o soldado romano olha para ele que é judeu, ou seja, não é ninguém, porque nem nós somos romanos, você é judeu, você é uma província conquistada, você é plebe, quase escravo. Como é que você ousa se dirigir a um soldado romano? E desce o cacete no coitado. E ele fica bem mal, vai para o mercado todo cambaleando, daí ele volta do mercado, volta para casa, vê outros soldados, e ele pensa assim, eu que não sou louco de cumprimentar, vou apanhar de novo. E aí ele passa e não cumprimenta os soldados, e o soldado desce o cacete nele, porque ele fala assim, quem você pensa que é para não cumprimentar um soldado romano? Pensa, gente. Então você imagine o que é para essa sociedade acontecer isso com um pai, que ele era o pai da família. Você imagina Abigail e Jesiel recebendo em casa, todo machucado, né? Então o papel da família é muito importante. E aqui a gente começa a entender algo que Jesus vai mexer. Porque se eu não entendo como é o papel da família, eu não entendo porque Jesus usou essa história de que o filho mais novo pede herança para o pai dá, o outro filho não faz nada. A gente vai ter que entender isso. Então, no papel da família, como nós vimos como a sociedade é patriarcal, a figura paterna tem quase a representação de Deus na Terra, né? É a figura máxima de autoridade, como nós falamos, representa de certa forma a imagem desse Deus provedor, cuidador da família, a semelhança do Deus provedor, cuidador, o Pai. É Ele quem administra todos os bens da família, justamente pela sua experiência, e Ele é respeitadíssimo justamente pela idade, porque a idade demonstra conhecimento, né? Os historiadores vão dizer que você vê só no andar o pai, porque o pai de família ele tem um andar que é particular do pai de família. Você reconhece um ancião pelo andar. E se você vê um ancião correndo, você corra porque está acabando o mundo. Alguma coisa muito séria aconteceu, porque para um pai de família correr, e você viu que Jesus fala que o pai sai correndo ao encontro do filho. Então Jesus já vai trabalhando com essas características da família. Você imagina o povo que está ouvindo, que vê que o pai não corre, ouve a história de que o pai sai correndo, né? A gente vai entender isso. Os filhos dessa família são importantes, então a figura dos filhos. Os filhos vivem na propriedade com o pai, mas a propriedade é do pai, né? O pai que assegura todos os recursos para esses filhos viverem bem.
com dignidade, segundo as leis do judaísmo, né? O pai faz eles estudarem as leis, e qualquer criancinha ia para a catequese daquela época, né? Entre aspas, né? Estudava de cabo a rabo as leis mosaicas, o Torá, sabia isso. Então os filhos, portanto, devem respeito ao pai, mas sobretudo honra. E honra, porque isso está no Torá. E honra significa zelo, cuidado, que aliás é um mandamento também cristão, né? O honrar pai e mãe, né? No sentido de zelar, cuidar, né? A mãe, juntamente com o pai, formava a base da sustentação dessa família. Então é uma referência para essa sociedade ao casal primordial, né? O pai e a mãe são a base fundamental da sociedade. Então o casal primordial do Gênesis, mosaico, né? Adão e Eva. Então havia um respeito imenso ao casal, e o coroamento do casal se dava com a figura dos filhos, que traziam os filhos ao mundo e naturalmente iniciavam aí o processo de sedimentação da família. A mãe é aquela que vai zelar para com que o lar seja um templo sagrado, para com que a paz reine ali naquele ambiente. É ela que, junto com o pai, adoça as coisas, coloca açúcar naquilo que azedou, que está salgado, para ver se fica melhorzinho, põe panos quentes, tenta conciliar, né? A mãe é responsável pela cozinha, pela alimentação, pela nutrição dessa família, e isso é uma das mais nobres atitudes, ações, ali os historiadores vão relatar. E esses alimentos, naturalmente, que a mãe cozinhava, estão dentro daquilo que a própria família cultivava, porque lembrem-se, eram camponeses. Obrigado, Adri. Eram camponeses, né? Intimamente ligado à terra. Então a família vive em íntima e estreita relação com a terra. Cultivam o solo, os alimentos que eles vão comer, aguardam, esperam o ciclo das coisas, cuidado com os animais, cuidado com a natureza. Então essa é a base aí da estrutura familiar. Se você for para a Síria, se você for para o Iraque, se você for para o Afeganistão, se você for para o norte da Palestina, ou se você não for para nenhum desses lugares e quiser estudar por meio dos livros, que a literatura vai nos trazer essas informações, vai saber que nessa região é muito difícil você conseguir comprar ou vender terra, porque essa família, ela praticamente tem a terra como a unidade familiar. O pai cede depois a família para os filhos, quando esse morre, que vai para os filhos, e não se vende a terra. Porque se você vende a terra, praticamente você acaba com a estrutura familiar. E as negociações, quando existem, duram meses, porque a forma como essa sociedade encara a terra não é a mesma forma que a nossa sociedade ocidental encara a terra. Compra aqui, vende ali, compra mais ali, vende lá, e tô nem aí para a terra. O negócio é girar e fazer aqui, crescer lá, e produzir lá e ganhar dinheiro ali. Não é assim, né? Vender a terra é quase uma cerimônia para eles. E a gente vai entender isso melhor. Bem, então, como eu falei para vocês dessa passagem de Paulo e Estevão, olha como a gente começa a ler com outros olhos as coisas. Se você lê em Paulo e Estevão, esse pai de família, quando ele apanha, ele fica com tanta raiva daquilo que acontece com ele, que ele quer se vingar desse império, ele quer se vingar de Roma, né? E para esse pai de família, o que é mais precioso? Não é a terra? Não é a sociedade patriarcal, familiar, a estrutura? Então, olha que interessante o que está em Paulo e Estevão. A lei sagrada estava cheia de símbolos de justiça. Que lei é essa? A lei mosaica. Ele está falando aqui daquele pai, Jochedeb, judeu, que foi açoitado, apanhou lá pelos soldados romanos.
E para ele, impunha-se como dever soberano providenciar a reparação que lhe parecia conveniente. Agora, que reparação? Do que ele apanhou. Agora, em desolação suprema, regressava ao lar, despojado de tudo o que possuía, mais humilde e mais simples, e já no fim da vida. Ele perde, aliás, a própria propriedade, né? Se vocês lembrarem lá do livro, ele perde a propriedade. E se ele perde a propriedade, imagina para esse pai de família que perdeu a terra. Então esse é o estado emocional que ele está. Um estado psicológico de um pai patriarca que perdeu a sua terra, que perdeu a sua propriedade. Você imagina o que ele sente em relação aos filhos. Chegar em casa e dizer assim, olha, essa propriedade não é mais nossa. Foi-nos tomada pelos romanos. Acaba a vida. Então, se a gente não entende que isso é a fundamentação daquela sociedade, a gente passa batido por aqui, ó. Então, Emmanuel traça esse perfil. Veja, Emmanuel conhece hermenêutica, estuda hermenêutica, né? E aí ele diz assim, regressava ao lar, despojado de tudo o que possuía, de mais humilde e mais simples, e já no fim da vida. Como lhe viria o pão de amanhã? Tira a terra de quem tudo provê da terra. Sem elementos de trabalho e sem teto, via-se constrangido a peregrinar em situação parasitária, ao lado da juventude dos filhos. Inenarrável martírio moral sufocava-lhe o coração. Agora a gente entende por que esse pai está sofrendo tanto. Não é só porque ele perdeu a terra. É porque tem todo esse significado da terra para essa família, para esse patriarca. E aí o que ele vai fazer? Obcecado pela ideia de reparação e vingança, o velho israelita deliberou incendiar as pastagens próximas, porque fogo simboliza vingança como justiça aí. Para ele está fazendo justiça, né? Olho por olho, dente por dente, não é isso que a lei ensina? A lei mosaica. Jesus vai ensinar que não é assim, não é bem assim, né? Ele estava seguindo a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Ele era oprimido por Roma, ele era oprimido pelos impostos, por uma cultura politeísta, para alguém que era monoteísta. Sua aldeia estava repleta de templos aos deuses romanos, e isso atingiu diretamente em suas convicções judaicas. E agora ele perde a propriedade. Nada mais justo que ele incendeie tudo. Olho por olho, dente por dente. Quase o mesmo sentimento de rebeldia de Judas. Deixa eu criar algo para eu ter bastante dinheiro, para eu poder me armar esse povo e a gente criar uma revolta contra Roma, matar todo mundo, dominar Roma e pôr Jesus no poder. Essa era a ideia. Por isso que Jesus não condena. Entende até que no final de tudo ele queria proteger o Cristo. Estava equivocado na ideia, né? Obcecado pela ideia de reparação e vingança, o velho israelita deliberou incendiar as pastagens próximas. Aqui, ó, o nome dele, Jochedeb, recuou alguns passos e, recorrendo ao material de serviço ali guardado nas proximidades, fez o fogo com que acendeu um feixe de ervas ressequidas. O rastilho comunicou-se célere e, em rápidos minutos, o incêndio das pastagens propagava-se com a velocidade do relâmpago. A gente consegue entender, pelo menos, por que ele tem esse sentimento de querer se vingar e por que ele incendeia tudo. Bom, se roubou a minha propriedade, vamos incendiar tudo. Então isso é importante para a gente entender, inclusive, os outros textos. Bem, vamos seguir aqui. Se a família é importante, se a terra, a família é tão importante que mesmo se a família é importante, se estrutura nessa terra, com a morte desse pai, desse patriarca, a família não se desmembra, a família continua junto. Então, mesmo que o pai morra, os filhos herdam a terra e continuam ali.
Eles não vendem a terra e vai cada um para um lado. Não, eles continuam na terra. Isso estamos falando de uma cultura do século I nessa região. E que até hoje ainda me parece, pelo que os estudiosos nos trazem, é assim, essa relação deles com a terra. Então, quando o pai morria, os filhos, que eram os irmãos, continuavam juntos, viviam na mesma propriedade e dividiam entre eles os bens, mas continuavam gregários, continuavam juntos. Porque as pessoas vivem de forma gregária aí, por uma questão até de sobrevivência, pessoal. Olha a época, olha o contexto. Precisa se unir, então viviam juntos. Para que vai cada um para um lado? Vamos ficar juntos, trabalhando juntos. Tem muito trabalho na terra, é muita coisa para plantar, é muita coisa para cuidar. Assim, juntos, nós somos mais fortes. E a nossa vida está aqui, nossa base está aqui. Nosso pai deixou isso. Nós vamos deixar isso para os nossos filhos? Essa é a ideia. Por isso que a gente tem que avaliar sobre o pensamento de um oriental. Né? Se você vive distante, você corre inúmeros riscos. Então, vive junto, se une as ovelhas ali. Algumas pessoas compartilham arado, outras aram a terra juntos, né? E também emocional, né? Emocional porque as terras eram da família. Nós crescemos aqui, foi aqui que nosso pai ensinou a lei, foi aqui que a gente entendeu, nossas raízes estão aqui. Então, é uma maneira de pensar muito diferente da nossa, ocidental, do século que nós vivemos. Que a terra para nós não tem esse sentido todo que tem para eles. Né? Para alguns, talvez para outros tenha o mesmo sentido. Né? Então, imagina o que é para um filho pedir herança e abandonar a família. Estão entendendo onde que Jesus foi cutucar? Jesus está dizendo assim, nessa sociedade que mesmo o pai morrendo, os irmãos não se separam, porque é tudo junto, um filho sem o pai morrer pediu a herança e saiu de casa. Você imagina as pessoas que estavam ouvindo isso, ficaram chocadas. E Jesus chocava mesmo. Porque ele ia no contraditório do que todo mundo acreditava, né? Na jugular. E aí, olha, um grande historiador, se você pegar alguns artigos aí, Diogo Vasconcelos Silva, ele vai dizer assim, o termo técnico do Antigo Testamento, não sei pronunciar isso, mas significa habitar juntos, que se referia ao fato de irmãos habitarem juntos em uma propriedade depois da morte do pai. Esse é o termo que se usa. Esse estado de coisas era considerado regra, tá vendo? Não é exceção, é a regra. Então imagine pedir herança. Então, esse é um artigo de Diogo Vasconcelos Silva, Elementos Socioculturais Judaicos na Parábola do Filho Pródigo. Uma análise textual sob a perspectiva do ouvinte judeu do primeiro século. Brilhante esse artigo, recomendo que vocês leiam. Só pôr no Google o nome dele ou o título, isso é fácil de achar. Então ele diz isso, que esse estado de coisas era considerado a regra. Então, imagine o que é o pedido de herança. Pai, Jesus fala na parábola, pai, reparte os bens e dá a minha parte. Se a gente pudesse estar lá, ia ter assim, uau, é isso. Porque a herança só era dividida após a morte. E mesmo assim era dividida, mas permaneciam gregários, permaneciam juntos. Aliás, é o estado de regra, né? Se o filho pede a herança antes da morte desse pai, é como se ele estivesse dizendo assim, meu pai, a partir de hoje, você não existe mais para mim, tá? Para mim você morreu, tá morto. Entrega a herança para mim e a partir de agora você está morto. É isso que ele está dizendo para o pai. Para o pai, que é a autoridade máxima da sociedade ali. Então é chocante isso para quem estava ouvindo, né? Então esse pedido evidencia aí para todos da família, para todos, e também da sociedade, para aquelas pessoas,
que tem um problema de relacionamento entre esse pai e esse filho, né? Tem uma coisa muito séria acontecendo aí, né? E mais, tem um problema também muito grande acontecendo entre os irmãos. Porque também é uma regra que o irmão mais velho intervenha nessa situação, dizendo: não, deixa disso, que é isso, nós somos uma família, nós vamos continuar juntos. Ele tem que conciliar, ele tem que ter o papel de conciliador. O que ele não fez, ele ficou quietinho, não ficou? Ele fica quietinho. Então, ao solicitar a herança, que diz pertencer-lhe, inconscientemente, aqui, palavra já de Joana de Ângeles, deseja a morte do pai, que seria o fenômeno legal para conseguir a posse dos bens sem qualquer problema. Mascara o conflito sob a justificativa inapropriada de querer desfrutar a juventude, em considerando que mesmo na idade provecta, o genitor não morria. Então a benfeitora já traça aí um perfil do que o comportamento do jovem quer dizer, né? Então há aí um rompimento da relação com o pai, né? Isso aqui é muito importante, isso é muito importante. A jornada heróica começa com essa desconexão com Deus, com o pai. Esse ego, lembram que a gente falou que o estado atual do herói é um estado de desconexão do ego com o self? E a vida vai criar alguma coisa para fazer eu me conectar com esse self de novo? Então há um rompimento da relação com o pai. E lembrem que Joana vai fazer a ponte com a perspectiva psicológica, né? Mas sobretudo simboliza o afastamento, o rompimento do ser com Deus. Simboliza o ego que está neurotizado e vivendo as ilusões exclusivas da matéria. E vivendo exclusivamente para esse aspecto, ego. Esquecendo do self. Então há uma desconexão. Há uma desconexão. E se há uma desconexão, eu justifico egoicamente. Quero desfrutar a juventude. Máscara. Porque o ego não se relaciona com a sociedade, com a máscara, com o exterior, com a persona. E se eu tenho a máscara, o que tem em mim em oposição? A sombra. Porque para toda máscara, para todo bonitinho, o malzinho fica na sombra, né? E esse conteúdo sombrio vai aflorar em determinado momento aí da parábola, né? Então, esse filho, ele infringe um código moral dessa sociedade patriarcal, como nós falamos, porque as pessoas mais velhas são merecedoras de um respeito enorme. Não precisa de estatuto de idoso nessa sociedade. É natural o respeito, né? E o filho aí nas entrelinhas, ele diz assim: pai, meu desejo é que você morra. Então ele desrespeita o pai e tem um desejo de morte. Isso por quê? Porque ele pede herança. E aí olha que interessante que Joana de Ângeles vai falar em Busca da Verdade sobre o pedido de herança. Na parábola de Jesus, o ego do jovem filho é perverso e ingrato. Está desconectado da realidade maior da vida. Ao solicitar a herança, que diz pertencer-lhe, inconscientemente deseja a morte do pai, que seria o fenômeno legal para conseguir a posse dos bens sem qualquer problema. Mascara o conflito sob a justificativa inapropriada de querer desfrutar a juventude, em considerando que mesmo na idade provecta o genitor não morria. Então isso é importante. Tem um rompimento aí afetivo, há uma divisão afetiva, muito mais do que a divisão de bens, né? Então, ela está trabalhando esses aspectos nossos de desconexão ego-self. E aí, aquele livro que a gente sugeriu, até que a Adri falou, esse terceiro livro aí, Jesus sobre a visão do Oriente Médio, né? Que é de Kenneth Bailey. Esse autor, gente, vale a pena estudar muito ele. Tudo que ele produz é muito bom.
Ele é um professor de teologia, pesquisador de estudos do Novo Testamento, principalmente relacionado à história, Oriente Médio. Já é falecido, desencarnou, né, em 2016, de 1930 a 2016. E ele tem um livro muito interessante que é Encontrando as Chaves Culturais Perdidas para Lucas. E esse livro é fantástico, porque ele consegue fazer essas conexões de muito do que há do Evangelho de Lucas, que é tido como um evangelho difícil de interpretar. Ele consegue trazer algumas visões em função do estudo cultural que são brilhantes, brilhantes. Aliás, uma das interpretações que ele faz, se eu não me engano, o Papa faz um comentário dizendo assim: como é que nós não pensamos nisso antes? Porque é brilhante a interpretação que ele tem em relação a essa parábola, em relação a esse pai, né? Então esse pesquisador, e ele tem outras, ele tem aqui as parábolas de Lucas, ele explora muito isso, né? Ele traça um perfil interessante e ele vai dizer assim, ó: se você estudar aqui do Marrocos até a Índia, ele vai dizer, é que eu pulei aqui, né? Ele diz assim, ó: por mais de 15 anos tenho perguntado a pessoas de todas as classes sociais. Ele viveu muito tempo nesses locais, estudou essa cultura. Como diz a Adri, foi para ficar alguns dias, ficou mais de 30 anos. Desde o Marrocos até a Índia, desde a Turquia até o Sudão, a respeito das implicações do pedido da herança por parte de um filho, estando o pai ainda vivo. Vocês estão entendendo o que ele estudou? O que significa pedir herança nesse contexto, sendo que o pai ainda está vivo? Porque foi essa história que Jesus contou em Lucas. A resposta quase sempre tem sido enfaticamente a mesma. A conversa ocorre da seguinte maneira. Então ele vai relatar o que as pessoas dizem. Mas antes, quero mostrar para vocês a abrangência do que ele estudou. Desde o Marrocos até a Índia, da Turquia até o Sudão. Então vamos para o mapa. Marrocos até a Índia. Turquia até o Sudão. Estão vendo? Bem pouquinho, né? É só todo o Oriente Médio ali quase, né? Noroeste, Norte, Nordeste da África, Oriente Médio próximo, distante, Extremo Oriente. Claro, em relação à Europa, né? Oriente Médio, próximo, distante. E uma parte importante da Ásia. Só isso, tá? Só essas regiões ele estudou. E aí ele vai trazer pra gente o que as pessoas disseram. Alguém já fez um pedido assim em sua aldeia? Nunca. Alguém poderia fazer um pedido assim? Impossível. Se alguém o fizesse, o que aconteceria? Seu pai bateria nele, sem dúvida. Por quê? Porque esse pedido significa, ele quer que seu pai morra. Então, ele busca esse aspecto, e aí é importante, a gente tem uma fundamentação científica de que Jesus queria dizer isso mesmo. Jesus está dando uma mensagem de que o filho está dizendo, quero que você morra, né? O fato notável é que, pelo que me chegou ao conhecimento, em toda a literatura do Oriente Médio, sem contar esta parábola, desde os tempos antigos até o presente momento, não há nenhum caso de algum filho, seja ele mais velho ou mais jovem, que tenha pedido a sua herança ao pai, que estava ainda gozando de boa saúde. Ou seja, Jesus foi inédito. É uma história única de um filho mais jovem que pede herança. Pela primeira vez se conta uma história dessas. Gente, vocês estão entendendo que a gente está comendo pelas beiradas, né? A gente está primeiro criando o suporte para depois a gente erguer o castelo. Então a gente nem entrou na interpretação da parábola, a gente está só dando a hermenêutica, como se diz. Então aqui, vamos dizer assim, é o primeiro abalo que Jesus causa nesse povo que está ouvindo a história. O quê? Eu ouvi direito mesmo? Ele está pedindo herança para o pai? É isso mesmo? Né? É primeiro abalo. São alguns abalos que essa história vai ter aí, a gente vai ver, esse é o primeiro, né? Voltando àquele artigo que eu falei para vocês que vocês devem ler, Diogo Vasconcelos Silva. As ações do pródigo
são ainda mais notáveis porque o seu pedido é duplo. Ele requer a divisão da herança. O seu pedido lhe é concedido. Mas isto lhe dá o direito de propriedade sem o direito de dispor da parte que lhe cabe. Vocês entenderam aqui? Ele pede a herança. O pai pode até dar, mas ele não pode vender, porque o pai está vivo ainda. Só quando o pai morre. A propriedade é sua, mas ele não pode vendê-la. Isto porque depois de transferir as suas posses aos seus filhos, o pai ainda tem o direito de viver do seu produto, o usufruto, enquanto viver. É assim que a cultura é naquela época. Ele, entretanto, o filho jovem, pressiona o seu pai para lhe dar o direito de dispor dela imediatamente. Lembram na parábola? Ele quer dispor daquilo imediatamente, ele quer vender. Né? Então, ele também infringe aqui o direito do pai ao usufruto da terra, estão entendendo? O que é mais chocante ainda para quem está ouvindo. Porque ele não quer só que o pai morra, ele quer vender. Ou seja, além de você morrer, mesmo que você viva, você não vai usar o que é meu. Que na verdade não lhe pertence, Joana de Ângeles vai dizer. Né? Porque não é dele, é do pai. Isso aqui só ocorria quando o pai tinha boa saúde e o pai decidia então ainda em vida dividir as coisas para evitar problemas. Mas mesmo assim os filhos não podem vender, tem que esperar o pai morrer. Né? O pai usufruía a terra até a morte. E o filho diz assim: pai, eu não posso esperar até que você morra. É mais ou menos isso que ele está falando. Né? Me dá a minha parte. E mais, deixa eu vender enquanto você ainda está vivo. Ou seja, fica só lá usando a parte do meu irmão. É isso. Né? E mais, se um dos filhos fizesse esse pedido, o filho vai lá e faz o pedido. O que esses autores vão nos ensinar? Vão nos ensinar que o irmão mais velho tem que intervir para conciliar. Não pode causar esse rompimento. O irmão mais velho intervém, concilia, e isso é importante. Guardem essa informação, porque a gente vai ver na parábola que ele não vai fazer isso. Então, o mais estranho, então pensem lá, ó, ele faz o pedido, o filho mais velho deveria intervir, não fez, e aí o que deveria então acontecer? O pai bate no filho. Não é isso que o historiador disse lá? Ué, o que aconteceria? Ele levaria uma surra do pai. Olha o que você está fazendo. Jesus choca todo mundo de novo, porque o pai concede ao filho o seu desejo. Então esse é o abalo 2 da história aí. Porque o que as pessoas que estão ouvindo a história, quando o filho pede, vão querer ouvir? Não, é óbvio que o pai vai dar uma surra nesse filho. E aí Jesus diz assim: o pai concede o que o filho pediu. Né? Contraria toda essa tradição, esse contexto, essa cultura. Né? Então isso é muito inusitado, né? Porque contraria tudo aquilo que as pessoas que estavam ouvindo ali a parábola acreditavam. Né? Os seus costumes, a sua cultura, daquilo que o pai faria. Né? O filho... Isso, exatamente. Está destacando o fato, né? Porque a atitude deveria o pai se dirigir ao filho, dizer assim: meu filho, você cometeu uma infração gravíssima, 9 pontos na tua carteira, você está desejando a minha morte, isso é grave, e eu estou te deserdando. A parte que é tua não vai ser mais tua, vai ser tudo do teu irmão. Essa deveria ser a atitude. E não só deserdando, como eu estou te expulsando da família. Você não faz parte mais dessa família. Porque você imagine para aquela sociedade a atitude do filho. Se o pai não o expulsasse, a sociedade o expulsava. Por isso que ele pede para vender logo, porque ele tem que sair dali. Ele não pode mais ficar naquela sociedade. Mesmo o pai concedendo. Né? Então
pai dar a herança é algo surpreendente, é algo inesperado aí no relato da parábola, né? E aí as pessoas vão ter esse abalo, como a gente brinca aí, né? Vai ficar chocada porque contraria toda essa cultura, né? O pai divide a terra, o que não deveria acontecer, o pai não repreende o filho, o que deveria fazer, o irmão mais velho não intervém conciliando o que deveria fazer, né? Então é todo esse processo acontecendo. E quando esse pai concede ao filho esse desejo, a gente vai ver aí que os historiadores começam a trazer alguns aspectos para nós, né? À luz das implicações do pedido, é ainda mais notável que o pai concorde. Olha lá, os próprios historiadores nos falam isso, os estudiosos aí dessa cultura. No ambiente do Oriente Médio, esperar-se-ia que o pai explodisse e disciplinasse o rapaz por causa das cruéis implicações do seu pedido, que é querer que o pai morra, que é desagregar a família. Não estou me importando mais para a família. Tudo bem até aqui? Conseguiram entender isso? Então, a gente vai fazer uma pausa pelo nosso horário. Semana que vem a gente continua ainda entendendo esse contexto da parábola. E depois que a gente entender toda essa estrutura, a gente entra frase a frase vendo a grandiosidade do que está ali. Mas por essa ideia aqui, até onde a gente já trilhou, já dá para saber que a história não é pouca coisa, né? É para abalar geral mesmo, como diz.